Verdade. Assim. Depois eu compro chocolate e fica assim. Já que eu não como, né? Eu fico imitando. Aí ela fica zangada, né? Bom, vamos lá. Tadinha. Vamos ler a paginazinha. Peraí. Eu faço a prece. Deixa eu ver aqui o que eu vou ler hoje. Aí. Do livro Resposta. Já começou? Começou. Do livro Resposta da Vida, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Vamos ler. Hoje nós vamos ler da lição Respostas do Caminho, a lição 6. Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos, e sim coloque a sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios. Dedique-se ao trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que, se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe disso senão a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. Se você realizar corretamente o seu trabalho, os seus clientes e beneficiários virão de longe procurar o valor da sua experiência e de seu concurso. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento, mais essa reunião, mais essa grande oportunidade que nos dá de cada dia mais conhecermos e aprendermos a sua doutrina, tudo aquilo que nos deixou. Que possa, Senhor, ser esta noite uma noite de muitas luzes e que possamos todos nós, ao sair daqui, estar bem melhores do que quando estávamos antes. Pedimos, Senhor, como bons pedintes, por todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados. Pedimos por aqueles que virão chegar ainda durante o estudo. E pedimos também por aqueles que não poderão vir. Que o Senhor os abençoe e que possa sentir tudo isso que nós estamos sentindo aqui neste momento, onde quer que esteja. Que essas boas vibrações cheguem na residência, no lar de cada um. Mas não queremos pedir só por nós, Senhor. E queremos pedir também pelos nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, por todos aqueles que cruzam os nossos caminhos durante o nosso dia, nossa semana, que possam todos também receber suas bênçãos, receber aquilo que necessitam para também continuar em paz a sua jornada. E pedir também para os nossos irmãos que se encontram doentes, o senhor Roberto, que está melhorando, que ele alcance logo a melhora, a cura, e volte a estar conosco. Por aqueles que estão acamados, aqueles que estão com problemas físicos, emocionais, mentais, por todos, Senhor, queremos pedir. Mas o que mais pedimos hoje, Senhor, é pelos nossos irmãos que estão em guerra. Guerra consigo, guerra no lar, guerra na vizinhança, guerra no trabalho. E principalmente aqueles que estão em guerra uns contra os outros, nações contra nações. Que possa a sua paz chegar até eles, que eles possam
descobrir que a guerra nada leva, a destruição nada leva. Que assim seja, graças a Deus. Afrânio, Bom, eu vou ligar o hoje, ventilador. 5 tá, segundos, espera aí. Tá calor aqui. tá legal. Boa noite, dona Consuelo. Boa noite, seu Afrânio. Boa noite, dona Elisa. A Elisa foi acender o negócio ali. A Elisa foi acender a tocha, Consuelo. Ela disse que agora está andando Gente, com eu a tocha. escutei. Aqui tá frio, gente. Eu fechei tudo, que eu tô morrendo de frio. Aqui tá normal, eu ligo o ventilador que eu estou numa sala abafada, entendeu? Mas se eu estou lá no quarto, não precisava. Aqui onde eu estou, tá abafado demais. Não tem ventilação a sala. Aqui onde eu Aqui tô tá também muito tá frio. abafado, tá? Fica aí. Eu vou para aí, então. Posso ir? Vamos tirar Pode vir. umas férias, né, Elisa? Vamos para lá, ó. Quem me dera, cara. Me deu um calor de repente. Não sei se foi porque eu tive que enxugar aqui, que molhou tudo. Não sei, me deu um calor. Vai, deixa eu ligar o ventilador, cara. Não vou aguentar ficar aqui, não. Não, mas as crianças estão sentindo calor lá no quarto delas. Eu acho que meu quarto é muito de frente para a mata e fica muito frio. Ah, tá. Você que dorme bem. Não, até que eu não ligo nem ventilador, sabia? Que maravilha. Então ela pode acender a tocha direto, né, Elisa? Mas Não você vai dorme sentir de calor. Você dorme de janela aberta? Eu não tenho dormido, não, que eu tenho sentido frio. Geralmente eu deixo a porta da varanda, a de vidro aberta, e a de madeira, que tem essas venezianas assim, Sim. eu deixo aberta, mas só que de madrugada está fazendo muito frio. Aí eu fecho tudo. Aí só fica a porta da suíte, assim, pro banheiro, né? E o banheiro é bem grande, tem uma janela bem grande, aí entra ar no quarto por aqui. Aqui o pessoal está entrando pela janela, pelo basculante, por onde tem o espaço, o pessoal entra na casa da gente. Nossa, aqui tá muito frio. De madrugada tá fazendo muito frio, né? Pouco. Eu tô dormindo de cobertor. Nossa Senhora. Juro, essa madrugada aqui fez muito Não, frio. essa Então madrugada fez frio. a outra fez mais frio ainda. Mas eu acho que hoje eu vou ligar o ar só por causa dos fogos de São Jorge, senão eu acordo muito Ai, cedo. vai ser. Vou ter E que aí acordar cedo. eu acordo muito cedo e depois eu não consigo mais dormir, então eu fico acordada, né? Eu acordo bem cedo aqui por causa dos gatinhos, né? 6 gatinhos, eu tenho que 5 e poucos, 15 para 6 eu já estou de pé. Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar o estudo do céu e o inferno. Livro do Allan Kardec, estamos no capítulo 2, no item 3, temor da morte. Certo, Elisa? Vamos começar hoje o item 3. O Allan Kardec primeiro nos colocou, primeiro capítulo, por vir e o nada, né, nos mostrou sobre essa questão do pensamento, né? Não vou nem falar contemporâneo, mas de toda a humanidade durante milênios, e até hoje muita gente ainda pensa daquela forma, né? Que não há o porvir, só existe o nada, né? E mesmo que acredite em alguma coisa, também tem certa dificuldade de entendimento. Quando a gente fala aqui em reencarnação, o que é que a gente costuma falar? Realmente é difícil falar. Eu acredito em reencarnação se não compreender o processo. E a mesma coisa nós podemos falar sobre essa questão da morte. O porvir e o nada. E hoje o Kardec vai nos mostrar, está nos mostrando aqui nesse capítulo, sobre esse temor da morte. As vários assim, sistemas que foram criados, acontecimentos, criação, cultura, tudo isso vai influenciar no nosso pensar sobre a morte. Nós não temos assim, com pouco esclarecimento, nós não temos assim um pensamento muito, né? É isso que ele vai nos mostrar agora, falar, né, sobre os sistemas, né, como cada um pensa, e explicar onde vai se dar o problema, né? Então vamos lá. Capítulo 2, item 3. Capítulo 2, temor da morte. Vamos estudar
Causas do temor da morte, porque os espíritas não temem a morte. Eita! Essa é a melhor parte. Então, causas do temor da morte. Item 1. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Primeiro problema nosso, isso aí. Né? Possuir de grande amor às coisas terrenas. Né? A gente não consegue desencarnar, a gente morre, não consegue desencarnar. No livro dos Mensageiros, até o Alfredo fala, André, nós precisamos desencarnar outros pensamentos, que é onde é a sede de tudo, o pensamento. Né? Então, essas coisas terrenas me prendem muito. Tudo. Né? E nós achamos que, como não temos a ideia do futuro, né, que isso aí nós vamos perder. A alegria, né, um monte de coisas, né, de coisas, né, prazeres, etc. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão do futuro, né, como será o outro lado. Oi, Boa noite, dona. Boa noite, dona Lúcia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Nós estamos no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, Temor da Morte. Vamos começar o item 2. Este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim, é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança, e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Aí é que a gente entra, né? Uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. O instinto de conservação também nos ajuda muito a ficar aqui. E isso é muito necessário, tanto que é uma lei, né? Tem a lei de conservação lá no livro dos Espíritos. Em breve nós vamos estudar, né, Edith? Em breve. Então, a lei de conservação também, independente de quem conhece ou não, tá? O porquê da morte, né? Esse instinto nos faz ficar aqui. E é muito necessário. Porque se nós não temos esse instinto de conservação, ia ser aquela história, deixa para mesmo quem entende, deixa para a próxima reencarnação, está tudo bem, né? Eu vou ter outra oportunidade, e assim por diante. Esse instinto, entre várias outras coisas, nos prende aqui. Né? Que dá essa sensação material muito boa. Né? Por exemplo, quem não acredita que vai morrer vai para o nada porque tem medo de morrer. É uma pergunta, né? Isso não vai acontecer, né? Mas não é o instinto de conservação. Aí nos prende aqui. Nós vamos estudar futuramente no livro dos Espíritos sobre esse instinto. Realmente todos nós temos. Ninguém quer morrer. Como fala a música do Blitz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Né? Boa noite, Zé. Boa noite. Onde é que nós estamos? Boa noite a todos, tudo Boa de bom. noite.
Estamos no Olha. capítulo 2, do céu e inferno, temor da morte, e mais precisamente no item 3 do capítulo 2. Ok, obrigada. Vamos lá. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado, serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Bom, nós temos, vamos falar sobre os outros, vamos falar sobre espírita, não. De uma certa forma, uma certeza da vida futura. Nossos irmãos acreditam que se fizeram mal, inferno. Fizeram bem, paraíso. Se fizeram mais ou menos, uma tostadinha lá no mármore quente, né? E espera alguém rezar, pedir para sair. Né? Mas o que Kardec está colocando aqui não é essa certeza. É a certeza que nós, espiritualistas e espíritas, por estudarmos, veja bem a diferença, por nos interessarmos pelo assunto, né? Esse livro aqui, conforme nós já falamos, primeiro, essa primeira parte é filosofia, a segunda parte que são fatos, de comprovação da filosofia espírita. Então, são fatos científicos, da ciência espírita, não é a ciência mundana. Então, com isso, com esse aprofundamento, né, nós vamos criando a ideia seguinte, que eu não tenho pressa realmente de desencarnar. Mas quando chegar o desencarne, calmamente eu vou aceitar de boa. Mas o que mais me preocupa hoje é lá, porque o que eu fiz aqui, às vezes, pesa na consciência, né? Isso aí pesa muito. Mas, mesmo assim, me dá uma tranquilidade. Vou me lembrar do André Luiz, no nosso lá, desencarnou, em vez de ter orado, rezado, pedido ajuda, não. Ficou dando chute, tomando tapa lá no umbral e se divertindo, né? No telequete lá, né? Agora mudou o nome, não é mais telequete, não. O UFC, sei lá, né? MMC. Quer dizer, MMC, quer dizer, ele ficou se divertindo naquilo lá. Bastava orar, pedir com o coração, né? Mas demorou um pouco a acordar nesse sentido. Então, essa ideia que nós estamos, né, aprendendo há anos vai nos facilitar muito. Vai dar, aliás, nós vamos dar menos trabalho à espiritualidade. O caso da dona Odília, né? Odília Gonçalves, lá do Divaldo, que o livro conta, né? Ela ficou alguns dias no corpo, e a irmã Sheila esperando ela sair do corpo. Ela não tinha o hábito da oração. Mas na hora que ela orou, a irmã Sheila está aí há muito tempo, a irmã Sheila ficou alguns dias esperando você largar o corpo. Mas não foi alguns anos, né? Olha que diferença. Ela já ajuda muito isso aí. Né? Então é isso aí. Essa certeza que nós já temos, eu acho que qualquer espírita tem, né? É que nos dá já uma certa resignação do momento. Então, morrer ninguém quer, isso pode ter certeza. Vamos embora. Alguém quer falar? Então vamos embora. Teresa está sem som. Eu nem tirei o som, hein? Eu devo ter encostado aqui. Esse troço com vida própria, não pode nem chegar perto dele. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição
Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então, enfim, e uma razão de ser, no presente como no futuro. Coragem, né? Coragem para suportar as fadigas, né? E o que ele fala aqui, o Kardec é importantíssimo para nós, né? Onde a fraternidade e a caridade tem desde então um fim, né? Eu acho que muita gente até não se preocupa com isso muito. Ah, você é bom para quê, né? Fazer o bem para quê? Ah, já na igreja fala assim, mas falam, né? Não sei se é verdade ou não, porque eu não sei o que é que vai acontecer comigo depois. Tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento, ser trabalhado dentro de nós. E quando a gente tem a oportunidade, dá uma cutucada sempre em alguém, que sempre pinta alguém perguntando na rua, né? Conversar sobre isso. Conversar sobre a morte é muito importante para nós. Tá? Nós, seres humanos, todos nós. A Joana de Anjos fala, a lição, o livro está aí, Elisa? Lição 60? Peraí, tá aqui embaixo do outro Vamos ler a livro. lição 60. Olha só como é importante falar sobre a morte. Olha o que a Joana vai falar aí. A gente tem medo, é um tabu. É uma coisa que vem lá desde não sei quando, que Olha, ela bate na boca. esse Né? livrinho é muito corajoso. Mas olha só o que ela vai falar. Já abriu Já aí? tomou não sei quantos banhos, tá tudo enrugadinho. E são 60. Mas é, porque o livro não tem medo da morte, viu? Pois é. Tá vendo? Ele Ele tá está todo dando exemplo. enrugadinho, coitadinho. O livro não tem medo. É do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. A lição é 60. Vez que outra dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. Isso é um conselho da Joana de Anjos. É uma coisa real. Não é falar sobre a morte, porque ó, o assunto de hoje é a morte, não, mas de vez em quando surgiu a oportunidade de comentar. É uma coisa que todos nós, né? Eu acho que quando nós nascemos, que vamos nos registrar, ou nós vamos registrar alguém no cartório, como já está hoje, então, que está tudo computadorizado, tem que ter lá embaixo da certidão de nascimento, data de óbito. Quando a pessoa fosse desencarnada, já levasse a própria certidão, né? Não tem que dar baixa no cartório, está aqui, ó. A certidão, o cartório colocaria a data de óbito, junto com a outra certidão de óbito, junto, está aí. Despacha. Despacho. Que aí agora vem, como diz André Luiz no livro Sexo e Destino, né? A vida, nós vivemos a vida em dois tempos, que nem futebol, né? Primeiro tempo aqui encarnado e o segundo tempo desencarnado. Então, nós continuamos a nossa personalidade atual, desencarnada, não é isso que nós aprendemos? O Afrânio vai continuar Afrânio, a Elisa vai continuar a Elisa. Então, o segundo tempo é lá do outro lado. Quando a gente reencarnar de novo, aí começa outro joguinho, né? Outro futebol, né? Primeiro tempo, segundo tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que nos acostumar. Quantas vezes nós já desencarnamos, gente, né? E a gente tem esse medo ainda, esse temor. Tá? Ninguém fala nada? Isso que eu gosto. Todo Tá mundo todo aí mundo refletindo. Acho que todo mundo aí é corajoso. Vem aqui, morte. Nada, estou esquentando a cabeça. No dia que chegar, chegou. Estou nem esquentando a cabeça. Então, vamos lá, gente. Item 4. Para libertar-se do temor da morte,
é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Nossa, e pelo pensamento a gente pode chegar lá. Então, nos sonhos também, né? E quando a gente volta no desprendimento, não se assustar, né? É muito legal que a gente está na rua. Eu tenho um conhecido que o Zé Roberto conhece também, conheceu, né? É que ele trabalhou comigo, Zé. Uns anos, ele sofreu um AVC, está em cama há mais de um ano, não anda mais, não consegue falar. Felizmente está numa situação difícil, né? E um dia desse, um rapaz que trabalha comigo, trabalhava até que ele saiu, ele falou, Afrânio, eu sonhei com fulano essa noite. Eu, curioso, isso é mesmo, é. Ele não está doente e tal? Ele disse, tá. Pois é, sabe o que eu bati um longo papo com ele no sonho? Ele falou para mim que estava doido para morrer logo, não aguentava mais ficar daquele jeito que ele estava, dando trabalho para os outros, porque ele é um homem de ação que tem que sair logo dessa situação. E aí? Foi sonho, gente? O problema é esse. Né? O problema é esse. Assim, eu penso na morte, quer dizer, eu já conheço mais ou menos o outro lado, sei que eu posso, né, me virar de certa forma. O problema é como morrer. O problema não é a morte, é como morrer. Divaldo tem medo de morrer de facada. O outro, o Chico deixava os livros para lá para tentar ir mais adiante. Quer dizer, todos nós temos um pouco de medo da morte, porque como vai acontecer? O depois, a gente já sabe mais ou menos o que é, né? Nós que somos espíritos, né? Espíritos. Então, o que acontece? O problema é o acontecimento do fato, e não o depois. Esse é o problema. É que nem perguntaram lá pro... Qual é o nome dele? O Haroldo, né? Ele falou a mesma coisa. Ele falou, não tenho medo da morte. Não tenho medo do que depois da morte. Eu tenho medo do que pode acontecer na minha morte. Como eu vou morrer? De um câncer, ali e tal, blá, blá. Eu tenho medo do depois, sabia? Eu juro a nossa consciência faz ter esse medo. Porque a gente faz algumas coisas erradas. Mas a gente sabe que esse erro, depende do que a gente for, depende do erro. A gente mata alguém, a gente, torce para o mal de alguém. Não, a gente faz alguns errinhos e tal. Não é por aí. A gente vai fazer uma oração, a gente sabe que fazendo uma oração a gente vai chegar até lá, a gente vai conseguir. O problema todo é como você vai morrer, né? O problema todo é a carne, que dói. O Consuelo, tu tem medo de ir para o umbral, é isso? Não, tem medo de ficar vagando. Precede a dor. A dor que vai preceder a morte. Isso é que assusta, entendeu? No meu caso. Não, é basicamente isso que nós estamos encarnados. Acho que todos nós isso. Eu só tenho medo de uma coisa. Na hora que estiver lá, chega no outro, antes de você desencarnar total, tu vai entrar numa máquina de ressonância magnética. Esse errou. Olha só. Ele não tem medo de sentir dor para morrer, ele tem medo de ter que fazer ressonância antes de morrer. E aí? Como é que faz? Quando tu morrer, o espírito vai para a máquina de ressonância, hein? Vai pra lá. Cada um, hein? Tu vai ficar assombrando todo mundo para fazer ressonância. 3 meses tá na máquina de ressonância para purificar. Ai, meu Deus, não deixa sujo mesmo, purifica nada não. Eu mereço. Ai, gente. Ai. Quer falar, dona Lu? Oi? A senhora quer falar alguma coisa?
Eu quero falar, não, eu concordo com o Zé aí, porque, por exemplo, o meu medo é também não é tanto, mas é o que precede a morte. Porque, afinal, todos nós temos uma ideia, todos nós acho que vamos passar pelo umbral. O problema é o que você vai vivenciar. Hoje a gente tem consciência de uma oração, que a gente está amparado, que a gente pode pedir ajuda no momento de medo, de socorro, de sufoco, e o socorro aparece de imediato pela misericórdia de Deus. Mas eu temo, por exemplo, realmente, como o Zé falou, o que antecede na carne ainda. Entendeu? Isso é assustador. Mas olha, Você deixa eu vê, falar uma você coisa, vê o... peraí. Deixa eu falar, Zé, só um instantinho. Pode Olha falar. só, tem uma coisa que é muito importante a gente não esquecer. Eu estou falando para vocês e eu repito para mim todos os dias. É lembrar que a gente aqui tem consciência de tudo isso, mas a gente não sabe se quando vier realmente o desencarne, a gente vai passar, né? Vai soltar o espírito do corpo e vai permanecer com esta mesma consciência, apesar da gente saber de tudo isto. Porque às A vezes, consciência vai. não, às vezes a gente se deixa perder nesse momento. A gente já leu em vários livros isso. Como assim se deixa perder? O desespero da morte, o desespero do momento, que é um momento que a gente não conhece, que a gente não sabe como é, como vai ser, ou a dor, ou qualquer outra coisa, e a gente acaba se deixando levar no torvelinho até voltar a encontrar esse conhecimento, essa consciência, a gente passa por uns apertos. Ah, tá, Claro. entendi. Não tinha pensado nisso, Elisa. Gente, São as nossas não tem... imperfeições. Não, já pensei nisso, são as nossas imperfeições. Mas isso não tem jeito, a gente vai passar. Ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem jeito. Agora, você imagina nosso amigo que é maluquinho lá. Ele está querendo ir embora logo, porque não aguenta. Ele é maluquinho. Não aguenta mais ficar no coisa, cara. No corpo. O espírito dele está querendo sair, não aguenta mais. Você imagina uma vida assim? Ele está impossibilitado de se mexer? Não. Sim, está com AVC, pô. Ele só anda de cadeira de rodas, né? Emagreceu, está fazendo 40 quilos, Zé. Está fazendo 40 quilos. Nossa Senhora. Tem que ficar de olho nele. Não, ele está um ano e pouco assim, Elisa. Não piora nem melhora. Mas tem que ficar de olho nele para ele não fazer uma besteira, né? Não tem como fazer, não. Ele não consegue. Não tem como. Não tem como. Então, Ele está no hospital, né? Hein? A pessoa está no hospital? Não, está em casa há mais de um ano. Tá? Então, deixa eu até fazer o pedido por ele, né? O Birajara Martins da Silva, Rua Quarentena. Tá? O número eu não sei, mas isso é fácil encontrar, né? No bairro é São Bento, lá em Duque de Caxias. Até pedi por ele nesse momento, que realmente ele precisa de muita pressa. Que os bons espíritos possam lá ajudá-lo. O doutor Bider, sua equipe. Realmente. Né? Ele realmente. Já desistiu de viver até, né? Pelo sofrimento, né? Ele foi um cara que sofreu a vida inteira, desde criança. A história dele Mas ele sempre foi um cara muito positivo, muito otimista, né? Por isso que ele era meio maluquinho, viu, Zé? Tem um motivo. Maluquinho! Zé Roberto é mole, não. Era a fuga dele. Era. Porque você é maluquinho? Tadinho. Bom, vamos lá. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja, embora na alma, a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Era isso que eu estava falando, ela até saiu. Que apesar dessa coisa que a gente sabe, talvez a gente não tenha tanta consciência como a gente acha,
né? E talvez a gente tenha um pouco de apreço exagerado por esse corpício ou pelas coisas que estão ao nosso redor, que a gente talvez nem perceba, né? As pessoas, os lugares. É muito O difícil Kardec vai isso. falar daqui a pouco. A gente está esquecendo que nós vamos encontrar lá, né? O Kardec vai falar daqui a pouco sobre isso também. Esse que é o problema. A gente não se liga nisso, né? Né? Se a gente se ligasse, né, que do lado de cá tem um time que esteve aqui com a gente, que, né, ou que nem e do lado de lá tem um time que esteve conosco, e outros que nem Isso. reencarnaram, mas nos ajudaram o tempo todo, né? E É. quando nós chegarmos lá, não vamos lembrar deles de cara, mas com o tempo, né, a nossa mente vai se, digamos, se atualizando, né? E vai pegando. Quer dizer, nós não estamos assim. E outra coisa, né? Conforme os espíritos falam, outra coisa que vai falar daqui a pouco. Por isso que eu estou evitando falar muito por causa disso. Né? Esse peso que é o corpo físico, no início nós vamos ter, mas depois. Por isso que eles não querem reencarnar, né? Tem que reencarnar, mas sempre tem aquela. Né? Não tem que ter o contato, né, com o corpo físico. Tem a Mas dona isso que Laura, eu... né? Fala. É isso aí. Não, é isso que você fala toda hora e que eu fico pensando sobre isso, né? O que o Espiritismo traz para a gente é justamente o quê? Aprender a morrer, aprender a desencarnar. Entendeu? Só isso, aprender que o outro lado existe, é mais ou menos assim, é um pouco melhor, para você não passar todo esse processo umbralino, você tem que se melhorar, blá, 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 essas coisas todas. Né? Então a gente está aprendendo, pô. Por isso que, assim, medo não é tanto, mas o medo de como, esse é o problema. Tem um primo da Sônia que ligou agora, tá com leucemia. E o médico já desencanou ele. E aí? Orar por Entendeu? ele, Já né? sofreu bastante, já sofreu, está sofrendo. É um resgate. Todo mundo sabe que isso é um resgate. Né? De como ele está resgatando isso é que é o problema. Um Esse é o resgate como. para ele e para quem está ao redor dele, né? Para quem está ao redor dele. Todo Não tem grupo, jeito. né? E aceitou. Quando veio, aceitou. Não tem jeito. Eu passei um dia desse uma menina também que está com esse problema. Eu passei um videozinho para o grupo. Tem 2 semanas atrás, né? Foi semana 17 anos passada. da menina, semana passada. Muito bonito, cara. Com a forma, no início ela teve ainda, né? Mas depois. É isso aí. Eu fui ver uma vez uma palestra do Divaldo e achei uma coisa muito interessante. Que aquilo foi logo no início, logo que eu entrei pela doutrina espírita. Aquilo ficou gravado em mim, gente. O Divaldo falando, daqui a pouco ele fala, aquele jeito ele fala, o espiritismo matou a morte. O espiritismo matou a morte. Para Mas o nós, realmente. Chico também tinha medo de morrer, apesar de toda a vivência dele, ele também tinha. Quem? O Chico também não tinha medo de morrer? Não, aquilo é didático. Você não notou que o Chico É, era uma pessoa mais dócil do mundo, mas toda hora Emmanuel dava uma bronca no Chico? É, Hum, porque se o Chico não usasse ele como a vítima, entre aspas, né? Se o Chico não, Emmanuel falou isso para o Chico fez isso, imagine nós, quer dizer. pois é. Era didático, aquele negócio do avião que ia cair, né? Se porta como um espírita, né? Que o avião ia cair, meu Deus, eu vou morrer também, não é nada disso. Aquilo era Morre com didático. O dignidade. Chico vivia mais ao lado do que exatamente. cara, que queria ter medo de ir para É, lá, né? Mas então Mas aquilo não exatamente. é história, não é Fica a lição. verdade? Não, fica a Essa lição. história então não é verdade, não é verdadeiro, não? Não, ele dava isso como didática, para a gente, né, pensar. Ele uma vez foi a um almoço, ninguém estava comendo a carne porque ele não estava comendo carne, né? Ele olhou assim, viu aquele prato cheio de bife, né? E ninguém pegava, todo mundo comendo tudo, menos a carne. Ele se viu obrigado a pegar um bifinho e comer. Aí disse, gente, eu não queria estar lá, não. Estou aqui, tá com os garfos assim, puxando os bifes. Nossa Senhora. Um espetando a mão do Mas Meu outro. Deus. é verdade, né? Eu acho que o inspetor Maldoso até
Mas é verdade, ele comeu a carne, tá? Porque ele viu que se ele não comesse aquela carne, ninguém ia comer e até estragar, que não deixa de ser, não, uma coisa muito errada, a gente deixa de estragar as coisas, né? E ele, olha, Ah, se sentiu responsável naquele momento, né? E foi eu lá acho, e, né? eu acho Tá. que no final das contas ele devia ter até um medinho de avião, mas não teria feito um escândalo, Não, tá. entendeu? Não teria feito escândalo, porque é difícil com alguém, mesmo com medo de avião, fazer escândalo. Entendeu? O pessoal agarra a poltrona, quase arranca a poltrona fora. Fica Ainda bem todo que mundo nunca, olhando com cara de medo, mas não faz escândalo. ainda bem que nunca Por aconteceu isso, comigo, né? Verdadeiro isso. Ah, eu por isso pensava que que eu fosse dou, verdadeiro. Já foi contado, eu pensava que fosse verdadeiro. Não, não é que por isso não que eu, seja verdadeiro, dona Lúcia. Era a forma didática de passar um ensinamento. Ele se colocando, não, o Emmanuel hoje brigou comigo por isso, por isso, por isso. E a gente, ó, né? E, né, a humildade, né? Que ele era muito humilde mesmo, se não é história, né? Quer dizer, ele passava um monte de coisa numa historinha bem simples para a gente. Né? É, Como o Chico é humilde, né? O Emmanuel briga, o Emmanuel é um carrasco, né? E a gente, né, não era bem assim. Ele Eu usava. achava até que o avião podia estar ali na turbulência e ele não conhecia a turbulência, e aí tinha medo de avião, e ele podia estar fazendo a oração dele em silêncio, que eu duvido que ele fizesse escândalo para orar, né? E A aí, turbulência eu já aí passei. realmente ele pode ter tido esse contato com o Emmanuel e ele ter falado com ele, mas eu não acredito que ele tivesse, ai meu Deus do céu, não, duvido que ele estivesse fazendo isso dentro do avião. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se ao contrário, concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo. Antes, fonte de misérias e dores. Por isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Então, o que está falando? O que é o corpo? Fonte de misérias e de dores. Né? Mas isso ele está falando também. Necessita do espírito de uma força só adquirível na madureza. Depois, quando eu falo aqui, que nós ainda somos meio infantis, tem gente que não gosta. Nós temos medo por isso, né? Às vezes o Chico ia ter, né? O Divaldo ainda dá uma balançada, Raul Teixeira, Dona Ivone não tinha medo de nada. Não é mesmo isso aí, né? Principalmente esse que viveu mais lá do que cá, né? O Divaldo deve estar demorando, hein, gente? O Divaldo já está com 90 e tal, né? 90 lá vai fumaça. E graças a firme e Deus. forte. Ele, E firme e forte. acho que é, acho que é 96. 96, isso mesmo. Fez há poucos dias atrás, aí, pouco tempo atrás. Uhum. É isso aí, Ai, firme e que forte, bom. graças a Deus. E falaram que ele ia desencarnar, que a Joana estava reencarnando, né, mas parece que ela mandou ele aguentar um pouquinho ainda aí, né? Ah, falam tanta coisa, tanta coisa. É, Depois eu fico até confusa com tanta informação ao mesmo tempo. o Haroldo Dutra fala uma coisa muito séria. Isso vai adiante. Esse negócio que o Emmanuel reencarnou, não sei, esse monte de coisa que falam por aí, essa questão se a Joana reencarnou, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então vamos estudar a doutrina, nos aprofundar nela, Exatamente. deixa essas fofocas para lá. E é verdade. Ué? Nem vai mudar nada na nossa vida também, né? Não muda nada. Nós vamos continuar Não. vivendo do mesmo jeito, com Emmanuel ou sem Emmanuel reencarnado. Exatamente. Né? Nós vamos ter que nos virar mesmo, porque se o Emmanuel nasceu lá em São Paulo, onde fala, aqui a gente não se vira aqui não para ver o que vai acontecer conosco, né? E que diferença isso vai fazer na nossa vida? Né? Agora, vai mudar alguma coisa no nosso presente? Não, então vamos estudar que é melhor. O Na temor da pergunta, morte. na Ah, pergunta 14 do Livro dos Espíritos, quando fala que Kardec começa a perguntar muito sobre Deus, vamos trocar a pergunta sobre Deus sobre esses lances de reencarnações. O Espírito fala assim, é, não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Por isso, para a gente é um labirinto, a gente sabe, né? Isso não vos tornaria melhores. Se o Emmanuel reencarnou, Joana reencarnou.
Antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Resposta 14. Estou pegando esse trecho da resposta para esse assunto do. Né? Aí depois fala, olhe para vocês, vocês têm muito mais, né, para Se se preocupar. melhorar, né? Preocupar para se melhorar. Bom, vamos lá, vamos lá. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Vamos lá. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. É o que Kardec está colocando aqui, é mais ou menos o seguinte. Quando nós tivermos a certeza, tudo bem, isso não significa que o tal do instinto de conservação vai nos abandonar, não. É isso. Nós vamos querer estar no corpo, porque justamente por saber quanto mais tempo a gente ficar, mais nós vamos trabalhar pelo nosso bem. Né? Então, o temor vai ter que crescer, tudo bem. Mas isso não significa, eu quero morrer amanhã. Não, não. Quero morrer daqui a 30 anos, porque eu tenho muita coisa a fazer ainda. É conforme fala a dona Laura, nós temos, olha só que a dona Laura falou, eu e o Ricardo, temos muito débitos com o planeta. Pô, deve ter sido assim uma desmatadora, ou né, mineração, alguma coisa que eles fizeram que, com o planeta, não é com o ser humano que ela fala apenas, não. Deve ter feito algo bem brabo. Não foi política, políticos, é isso? Então a gente tem que pensar no que ela fala lá. E nós também, de repente, já passamos por isso. Hoje nosso débito é menorzinho, viu? A caixinha de fósforo e tal, Tá. para encorajar vocês. Uhum. Vamos lá. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Nós falamos ainda há pouco. Pô, se a que tem lá e tal, para que eu vou me esforçar aqui se lá é melhor que aqui? Então não é bem assim. Então tem que conhecer e ter amadurecimento, tudo na sua hora certa, né? Eu, Jesus, né? Vamos, quando esteve aqui, nos falou o quê? Eu vos enviarei o Consolador, né? Que irá restabelecer as coisas e muitas coisas novas vos dirão. 1800 anos depois, quando né, nós já estávamos um pouco mais maduros, ele mandou. Naquela época lá, ele falou somente o necessário para a época. E, aliás, hoje, com as interpretações que nós estamos tendo, a gente vê que aquilo é atemporal. Mas aquilo foi o suficiente. E aí, se restabelecer as coisas, é isso aí. As interpretações, onde nós erramos, né? Lemos e não compreendemos, está aí. E novas coisas. Então, a espiritualidade sempre usou de prudência. Então, não adianta também sair na rua falando isso, que não vai dar certo. Com certeza. Não vai dar certo. E se Então, nós hoje, né? não passamos por uma doença grave, ou por uma doença mortal, ou por, sei lá, outras coisas mais, né? É porque nós estamos nos fortalecendo através da renovação do Espiritismo, para que na próxima, um pouco mais de força e fé e coragem, a gente possa passar por outras que sejam bem piores que essa. Então, a gente ainda tem que pensar, porque essa ainda pode ser uma das melhores reencarnações que a gente tem para aprender. Aprenda,
para nos fortalecer para a próxima, de repente, meu amigo. Agora tu vai passar o que você tem que passar. Aí, ferrou. Ó, a alegria da minha Mas, reencarnação vai se encontrar com o Zé e com a Frânio na evangelização infantil. Ixi, velho. É bom um negócio desse, cara. Eu Tem vou- ideia disso, Consuelo? já pensou? Eu fico A gente, imaginando, gente, como é que está o mundo, né? a gente já está Você, levando a palmatória, pode deixar. o mundo parece que está desabando, né? Você vê coisas absurdas no mundo inteiro todos os dias, né? Guerras, É, muita coisa mesmo, né? Muita coisa. E fora de guerra, coisas que não deveriam existir mais, como escravidão, tráfico humano, tráfico de órgãos, criança. Quer dizer, é uma coisa absurda. Aí você fica imaginando, e aí? Como é que vai ser? Né? Vai ter então, uma limpeza? Tá, aí vai ter uma então, limpeza. então eu vou Tá te dar uma certo. notícia que Divaldo fala. Antes de melhorar, vai piorar. Pois é, né? Não, Mas é. tá demais, né? Cara, as É, Tá. reencarnações vieram, muitos vieram justamente para passar suas últimas encarnações aí, tentar se livrar de alguns males. E Gente, nós falaram do ajudarmos a holocausto. eles. Olha só, o Nós estamos holocausto ajudando. foi uma coisa absurda, né? Mas parece que dali aperfeiçoaram, né? Aperfeiçoaram porque conseguem fazer coisas muito, muito piores e sem ser numa Essa é a guerra. perfeição. Olha só, gente, o Emmanuel fala o seguinte: quando a gente vai dar uma faxina da casa, Exatamente. né, tem que tirar todos os móveis do lugar, tirar a cortina, tal. Não é isso? Quem chegar naquela hora na casa vai pensar que houve uma guerra ali, é uma simples faxina. Mas é uma faxina. Para limpar tudo, tem que limpar todos, tudo. Revirar tudo. Nós estamos na faxina. Nosso momento é da faxina. Os espíritos que estão aí tiveram suas oportunidades. Não podiam amanhã ou depois, né, saírem do planeta e falar: não nos deram oportunidade. Estão tendo. Exatamente. E outra coisa, a gente fala muito que a gente vê muito mal. O mal tem uma força terrível, principalmente por causa da mídia, né? É, Mas o bem, poxa vida, a gente for olhar o bem hoje, ele. Pô, basta ter um problema aí qualquer de uma enchente, a gente vê muita gente, uma quantidade enorme da população se mobilizando para ajudar da forma que pode. Né? Uns levam coisas, né? Levam doações, outros é oração mesmo. Cada um ajuda. É muito maior o pessoal do bem, nós, né? Somos muito maiores que o pessoal do mal, porque o mal faz muito barulho, o bem não faz barulho. Por exemplo, a verdade, a mentira grita, faz alarde, escancara. A verdade não, ela é silenciosa, mas ela se impõe com o tempo. Então, nós estamos passando uma necessidade. Já você falou sobre a reencarnação. Esta é a melhor reencarnação. Feliz somos nós que estamos aqui neste momento. Sim. Nós estamos passando por um momento que nós estamos aprendendo demais. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Estamos tendo tudo. Tá? Temos que agradecer muito a Deus de a gente ter esse privilégio, honra de estar nesse momento no mundo. E, como Jesus fala, de novo, sermão profético, aquele que estiver no telhado, não desça. Então, nós temos isso, que nos manter nas altas vibrações. Essa é a nossa parte aqui. Já que a gente não pode brigar, fazer guerra, nem estamos mais afim, já estamos cansados disso, né? Manter vibrações positivas para todo mundo, o mundo precisa. É a nossa parte. Né? Nós estamos nesse momento aquele beija-flor com a gotinha d'água para parar na floresta. Né? Mas não vamos desistir de jogar aquela gotinha d'água. Não é verdade? Adianta orarmos por nós, tudo bem, mas vamos orar pelo planeta, que é a nossa casa, cara. Vibrar pelo planeta, que é a nossa casa. Porque não adianta você, que me proteja, que não sei o quê, bababá.
Tá? Sai na Não, orar rua pelo planeta. e tem o outro lá que você não orou por ele. E ele vem te afrontar. E você, miserável, ele tinha que morrer. Piorou a situação. Vai piorar a tua situação. Viva pelo planeta e deixa acontecer. Acontecer o que Jesus falou. Dá também a capa, dá tudo, dá roupa, dá... Pronto. Dá tudo, oferece o outro lado, né, Exatamente. do E vai passe, embora, anda, em vez de andar exatamente. 1000 passos, anda 2000 Dá passos. 2000 passos. É por aí, não tem jeito. Ou a gente aprende isso de uma vez, ou a gente vai continuar tentando, vindo, tentando. E vai Bom, embora. já são Eu 8h28. essa semana, Já fala. rapidinho, Fala. essa semana Não, pode falar. eu escutei a mãe daquele menino, lembra muitos anos atrás que foi arrastado pelo carro do lado de fora? Lembro. Ela falando que João. que a casa dela ela deu para virou uma casa espírita, né? E que o menino explicou o que aconteceu, tudo. Quer dizer, todo mundo sabe, né, o que aconteceu. E que ele estava bem, que ele tinha que escolhido aquilo, mas ela falou que se não fosse o espiritismo, ela não tinha aguentado, ela não, porque a casa espírita, muitas mães passando por coisas também perderam filhos também, né? E tudo, ela foi muito bem acolhida, ela foi ajudada, não por ela ter só ela, mas que ela foi numa casa espírita que tinha um acolhimento muito bom com todos que chegavam ali. E ela disse que eles já eram espíritas, né? Ela falando que foi muito, muito, muito importante para ela, para a sanidade dela. Ela também recebeu mensagem dele. Recebeu. Aí ele confortou. Diz que não foi, ela mesma fala, não foi dele, né? Mas foi uma mensagem passada para ela, explicando o que tinha acontecido. Né? Muito bacana ela falando, o equilíbrio dela, sabe? Eu achei muito bacana mesmo. Porque dizer assim, já passou muito tempo. Não, mãe é mãe, né? Não, é uma coisa que não esquece. Não dá para se esquecer, não dá para dizer que e ela estava muito bem equilibrada. Consuelo, olha só. Isso aí tem a ver com o nosso mundo de hoje. Um garoto ser arrastado, né? Mas olha só, veja bem, né? O escândalo é necessário. Lembrei disso agora. Há 2000 anos atrás ele estava brincando. Que as pessoas que fizeram isso não sentem muito arrependimento pelo que fizeram. Não está na hora deles, Consuelo. Não está na hora deles. A desse espírito aí foi a hora dele. Né? Foi um resgate pesado, mas foi. Né? Havia necessidade. Nós vimos no livro Ação e Reação aqueles dois que estavam 400 anos, 4 séculos no bem, os amigos dele tudo indo embora, subindo, e eles lá no mesmo lugar. Eles não entendiam, está lá no livro Ação e Reação, não entendiam por quê. Aí, né, o pessoal falou, tanto insistido que o mentor falou, tá bom, vem cá, deixa eu falar para vocês uma coisa. Na época da Joana d'Arc, o prazer de vocês dois, sabe o que era? Pegar os prisioneiros e jogar do alto de um penhasco e ficar, né, com o ouvidinho lá, ouvindo as quedinhas dele, poft, comentando e rindo, cruelmente. Vocês passaram por bem, mas tem essa mancha lá atrás. Mas pede reencarne. Pede reencarne para passar também por problemas, inclusive, iam servir a aeronáutica, né? Quer dizer, a gente julga o quê? Algum avião que caiu por aí. Eles morrem de queda de avião, né? E, coincidentemente, eu não esqueço, estava estudando isso lá no Marco Aurélio, caiu aquele helicóptero da aeronáutica em cima daquela faculdade lá no Flamengo, como é que era? Bennett. Eu disse, eles aí, o Marco Aurélio, eles aí. E morreram os dois, e eram espíritas, vocês estão lembrados disso? Os dois morreram, desencarnaram e eram espíritas. Quer dizer, foi muita coincidência, não é nada que é verdade, não. Mas foi muita coincidência. Estar estudando a ação e a reação, na mesma semana acontecer isso. Bom, gente, já deu a hora, tá? O papo está muito bom, né? Mas quarta-feira continua, só com outro assunto.
Eu Tem que desligar A gravação. Assim, a gravação. tem que tomar cuidado para não desligar o telefone de novo. Bom, pessoal, eu vou. Vocês